Se você pegar esse filtro aqui desses últimos 30 dias, dentro da meta a gente gastou quase 58 mil reais. E dentro do Google Ads, dentro só desse produto de low ticket, nós gastamos aqui quase 14.500 reais. Então dá um gasto total até agora de 71 mil reais. O que eu vou te mostrar nesse vídeo? Como que a gente conseguiu otimizar a nossa operação, aumentar a nossa lucratividade, fazendo algo extremamente simples que eu vejo a maior parte das pessoas negligenciando na hora de fazer direct response, alguma oferta de low ticket. Eu vou te confessar que eu mesmo, até pouquíssimo tempo atrás, eu também negligenciava ou fazia essa otimização da forma errada, que muitas vezes é pior do que negligenciar. Quando a gente fala sobre low ticket, a maior parte das pessoas fica pensando, ou direct response, fica pensando muito no criativo, otimização de criativo, estrutura de criativo, escala de criativo, e muitas vezes elas esquecem da página de vendas. Então o que eu vou te mostrar nesse vídeo é como que nós alteramos uma única frase na nossa página de vendas, uma única frase como um teste que a gente fez e que dobrou a nossa conversão de vendas. Não é do número de pessoas que vai da página de vendas para o checkout. Nós dobramos o número de pessoas que saía da página de vendas e comprava, tá? Como que a gente fez isso? Bom, a primeira coisa foi, aqui dentro do gerenciador de anúncios, pegar todas essas campanhas, né? IRG é a campanha de low ticket. Já dando um contexto que eu tinha esquecido, o low ticket que eu tô falando em questão é esse daqui, a imersão renda garantida, que é sobre mercado financeiro, ensinando as pessoas a construir uma carteira de investimento para conseguir gerar renda passiva, tá? A expert desse produto é minha esposa. Quem me acompanha aqui no canal há mais tempo sabe, eu já fiz vários debriefings de lançamento, né? Eu sempre trago vários exemplos do que a gente está fazendo. No momento que eu tô gravando esse vídeo, a gente já tá quase no final das vendas, mas essa daqui era a primeira página desse produto low ticket, né? Então, é um lançamento pago, mas o lançamento pago nada mais é do que um low ticket que a gente leva a pessoa para um evento e depois faz a ascensão. Então, o lançamento pago é uma estrutura de low ticket como qualquer outro tipo de produto. Nesse momento, nesse último lote, a gente está vendendo a R$39 e a gente começou vendendo a R$29. Então, quando a gente vem aqui na nossa página de vendas, além dessa venda, além do produto principal da imersão de 39, a gente tem um order bump de R$97. E o que a gente começou a ver dentro da nossa escala, tá? A hora que eu faço o filtro das campanhas IRG e eu venho aqui nos criativos, quando eu puxo a janela de atribuição e o clique de um dia, e eu faço o resultado dos anúncios que mais venderam, repara que esse anúncio, né, inicialmente, o anúncio que mais estava vendendo era esse anúncio 1, versão 1. Então a primeira coisa que eu fiz foi olhar para ver qual que era esse anúncio. Qual que era? Era esse anúncio aqui, ó. 15 anos é tempo mais do que suficiente para você conseguir estruturar uma carteira que vai te trazer tranquilidade. E esse caminho tem duas etapas. A primeira... E o que eu reparei? Eu reparei primeiro a headline, né? Aqui a caixinha de pergunta. Já passei dos 50. Ainda consigo investir para me aposentar aos 65? E o que a gente começou a perceber? Opa, eu estava levando essas pessoas para essa página de vendas. Né, para essa página de vendas. E o que eu tinha de headline? A primeira versão da página que a gente estava rodando era essa daqui, ó. Essa daqui era a primeira versão. Em um dia, construa uma carteira blindada para multiplicar o seu patrimônio e gerar renda passiva. Só que a hora que eu olhei para esse criativo e eu vi que esse criativo estava prometendo aposentadoria em 15 anos e ele era o criativo que estava mais convertendo, qual que foi minha hipótese? Opa, se eu trocar só a minha headline da página de uma headline um pouco mais genérica para uma headline que conecta exatamente com a promessa do meu anúncio campeão, será que eu vou conseguir aumentar a minha conversão de taxa da minha página de vendas? E eu comecei a rodar um teste. E como que a gente rodou esse teste? Eu criei 3 variações de headline, né, mais 2 variações de headline, e eu rodei esse teste entre o dia 28 de julho e dia 1º de agosto. E aí eu tava rodando tráfego para a página A, que era aquela primeira página, essa daqui, que era essa primeira página. Em um dia, construa uma carteira blindada para multiplicar o seu patrimônio e gerar renda passiva. Eu coloquei uma outra headline menor com alguns bullet points e essa outra daqui, que é como uma estrutura de promessa que eu acho bem boa, inclusive, que eu chamo de uma headline com a promessa específica e temporal. Ou seja, específica, como montar uma carteira capaz de conquistar
conquistar sua aposentadoria e temporal em até 15 anos. E aí é que algumas objeções, né, alguns tipos de complemento, né, algumas quebras de objeções e alguns complementos. Então, eu tinha essa minha primeira página, comecei a testar essa segunda página e essa terceira página. E aí eu coloquei dentro da ferramenta, né, a ferramenta ela já faz o split, né, das páginas, eu já cadastro as páginas para onde eu quero dividir esse tráfego, criei a minha campanha e olha só a diferença. A página A, a primeira página que eu estava rodando, tive 341 visitas na página e 3,2% de taxa de conversão. Aqui, a página B, 373 visitas, 2,1%. A página C, que ao longo do teste eu já vi que ela estava indo bem melhor, 7,4%. Então eu já comecei até, inclusive, direcionar mais tráfego para ela, porque eu vi que ela estava convertendo muito melhor. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a olhar que talvez a minha estrutura de promessa desse produto de low ticket, desse lançamento pago, não era multiplicar patrimônio e gerar renda passiva. É estruturar um conteúdo que vai montar o passo a passo, uma construção para conquistar a aposentadoria em um determinado período de tempo. E se você for olhar aqui dentro do próprio gerenciador de anúncios, os outros anúncios que eu comecei a ter uma escala mais alta, por exemplo, esse anúncio 12 do teto, né, porque eu tenho a teoria de que o hook do teto solar, eu chamo do hook do teto solar, ele ajuda a converter, você gravar anúncio com teto solar ajuda, eu peguei essa mesma estrutura com a minha esposa e a gente foi gravar lá no carro com o teto solar aberto, né, com o tetão aberto para ver. A gente fez algumas mudanças, né, algumas variações pequenas. E aqui tem 48 anos, investir pelos próximos 15 anos é suficiente para me aposentar? E aí por que a gente está também, nesse caso específico, por que a gente continuou usando a estrutura de tenho 48 anos? Porque quando a gente olha para os nossos lançamentos antigos, né, dos nossos lançamentos anteriores, e a gente vem aqui nos nossos debriefings e dentro das nossas pesquisas de persona, quando a gente faz o nosso lead scoring, a gente percebe que a taxa de conversão das pessoas que são mais velhas, ela tende a ser mais alta. Então a gente pega aqui, ó, 55 a 64 anos, 33 vendas, né? Isso aqui é um ticket, um produto custa R$ 1.500. Entre 45 e 54 anos, 2,6, 65 e 75, é uma conversão até mais alta, mas com volume de vendas menor. E quando a gente olha até para pesquisa de persona desse lançamento que a gente está fazendo aqui, que a gente vai ver aqui dentro do lead scoring e da pesquisa de persona e da qualidade das leads. E quando a gente vem aqui pegar o lead scoring desse projeto, por exemplo, a gente vê que pessoas que são mais velhas, né, entre 55 e 64 anos, elas têm uma pontuação positiva, enquanto pessoas mais jovens, por exemplo, 18 a 24 anos, elas têm pontuação negativa, ou seja, pessoas mais velhas falando desse nicho e desse produto de mercado financeiro, elas têm uma probabilidade mais alta de comprar. E até uma outra coisa que a gente começou a rodar recentemente, um outro teste que a gente começou a fazer, que eu acho que é interessante, é teste de conversão e de copy de order bump. E o que a gente começou a fazer? Teste de conversão de order bump, né? Então, a gente fez 2 checkouts iguais, a única coisa que a gente mudou foi a copy do order bump. E a hora que a gente pega, por exemplo, esse daqui, ó, dessa versão A com essa copy, a gente teve 165 vendas do produto principal com 52 vendas de order bump, ou seja, uma conversão de 32%. E da variação B, 121 vendas com 24% de conversão da copy do order bump B. Ou seja, mudar a copy do order bump, fazer a otimização, a gente conseguiu aumentar em valores percentuais e absolutos o nosso ticket médio das compras, né, das vendas que a gente estava fazendo. Então, em termos práticos, qual que era a diferença de cada um das copies de order bump? Checkout era esse daqui, que tinha essa copy de order bump. Aqui, ó, acesso vitalício, imersão renda garantida em formatos aulas com essa copy aqui embaixo. E a outra versão era essa daqui, ó. Garanto acesso vitalício ao replay da imersão renda garantida. E o mais engraçado que essa daqui foi a versão B, que eu achei que fosse converter mais. Só que essa versão A, que eu achei que estava pior, segue convertendo mais. Então eu vendi mais e detalhe, essa daqui ainda tem um order bump parcelado, o ticket dele é um pouquinho mais alto, que eu fiz algumas alterações no parcelamento. Então, fazendo esse teste, eu deixar essa copy aqui, eu ganho mais dinheiro, eu faço mais vendas do que
essa copy aqui. Inclusive, eu tenho uma live que eu faço toda quarta-feira às 5 horas da tarde que chama V4. A próxima V4, talvez quando você esteja vendo esse vídeo isso já tenha passado, mas a próxima V4 vai ser o debriefing com detalhes desse projeto da minha esposa, dos resultados, todas as otimizações que a gente fez, mas toda quarta-feira essa live acontece. Eu já falei sobre estrutura de VSL, low ticket, enfim, para você se cadastrar é só você clicar no link aqui abaixo. E se você quiser saber um pouco mais sobre essa ferramenta que eu mostrei, o nome dela é VKmetrics, a gente desenvolveu internamente, é uma ferramenta nossa, é uma ferramenta aqui do VK. Se você quiser testar também, é só você clicar no link que tá logo aqui abaixo. Então vai ter o cadastro para você entrar nas lives que eu faço quinzenalmente. E se você quiser também conhecer um pouco mais dessa ferramenta, vai ter o link aqui na descrição. É isso, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.